Fala, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas esse vídeo é o primeiro de uma série que é um presente para você, candidato à prova de Polícia Penal de Minas Gerais. Então, nós vamos fazer hoje a aula 1 do curso de redação para a Polícia Penal, curso teórico de redação para a Polícia Penal, gratuito para você. Vou pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações para que você sempre possa ser avisado quando a gente colocar o vídeo 2, o vídeo 3, o vídeo 4, o vídeo 5, enfim, os vídeos que vêm por aí a respeito de redação. Legal? A gente estava fazendo ao vivo, entretanto, gravando eu consigo ter mais recursos para mostrar mais coisas para você e consigo ajudar você de uma maneira mais significativa. Legal? Então, vou pedir para que você tenha total atenção nesse momento. A gente vai fazer aqui um documento de PDF. Legal? Redação Polícia Penal Selecom. Deixa eu colocar aqui e me apresentar novamente. O professor é o professor Rodrigo Fonseca. Rodrigo Fonseca. O Instagram do professor é @Rodrigo Te Aprova. Lá também rola muita coisa bacana, muitas lives interessantes e que vão agregar para você. Então, siga @Rodrigo Te Aprova e não se esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal. Meus amigos, a nossa aula 01 fala sobre principais problemas em um texto dissertativo argumentativo. É claro que nós estamos com o olhar na Selecom em tudo que eles colocaram no edital como sendo a regra do jogo, ok? Pois muito bem, meus amigos. Como vocês sabem, e se não sabem, fiquem muito atentos a isso, é uma prova que tem um critério de correção bastante diferente das demais, porque ela dá um privilégio para a gramática e para a estrutura textual muito grande. Então, você tem 60% da sua pontuação destinada à gramática e estrutura. E quando eu falo sobre estrutura, eu me refiro àquela situação de saber dividir os parágrafos, saber dividir as partes que vão formar o parágrafo, aquela divisão macro, introdução, desenvolvimento e conclusão, estou falando disso. Legal? Bacana? Pois é. E aí nós temos 40% para conteúdo, informatividade, pertinência ao tema, uso de argumentos objetivos, enfim, tudo que você sabe que vai fazer do seu texto um texto interessante. Mas foge um pouco à regra, porque normalmente essa estatística é invertida. Normalmente costuma ser 60% para conteúdo e 40% para gramática. Existem provas que dão 80% para conteúdo e 20% para gramática. Isso, pessoal, nos faz acreditar que eles estão à procura de um candidato que domine a norma culta, que saiba se expressar dentro da norma culta da língua portuguesa, que saiba usar vírgula, que saiba usar crase, concordância, regência. Então, pessoal, as aulas de português são indissociáveis das aulas de redação. De nada vai adiantar você fazer um belo curso de redação aqui conosco se você não estuda português. A gente vai sempre ter nota baixa em função da gramática. Legal? É uma prova que te obriga a estudar português de qualquer maneira. Não tem como dissociar uma coisa da outra para a nossa banca, não. Tá joia?
E aí, meus amigos, eu quero conversar com você sobre aquilo que anula o seu texto, certo? Então vamos lá. Critérios de anulação. Aí fique de olho, fique vidrado, porque isso é muito importante. A gente vai falar de critérios de anulação e, claro, vamos falar também a respeito de alguns critérios que não anulam, mas prejudicam bastante a sua redação e isso não é legal. Ok? Então, vamos lá. Aqui vamos. Primeira coisa, primeira regra do jogo. Cuidado com o que a gente chama de fuga ao tema proposto. E que, ao lado do fuga ao tema proposto, nós temos um outro probleminha chamado tangenciamento de tema. Esse é perigoso. Eu não acredito, sinceramente, que você, que se prepara, vai fugir ao tema proposto. Eu sei que vai ter gente que vai fugir ao tema, mas não é você. Não é um candidato que se preparou. E aí, meus amigos, o que acontece? Lá em 2013, quando o concurso de polícia penal foi realizado pela IBFC, vocês devem se lembrar, ou se você não se lembra, escute atentamente essa história. Assim como hoje, todo mundo cogitava que o tema seria algo relacionado à segurança pública. Porém, assim como hoje também, isso não estava no edital. E aí estava todo mundo muito preparado para fazer aquela redação sobre redução da maioridade penal, a formação do cidadão, a ressocialização, tudo que hoje a gente também se prepara veementemente. E quando veio a proposta, era para que o candidato dissertasse sobre a poluição ambiental. E isso pegou muita gente de surpresa, e a surpresa foi tão grande, mas tão grande, que algumas pessoas simplesmente não entregaram o texto, entregaram a redação em branco. Foi muita gente que desistiu do processo seletivo ali por entender que não tinha a menor condição de falar a respeito daquele tema. Outras pessoas fugiram ao tema com o seguinte raciocínio. Olha como é que o povo é muito doido. O cara pensou o seguinte: olha, eu não sei falar sobre poluição ambiental, mas sei falar sobre algum tema de segurança pública. Então, eu vou escrever aqui um tema relacionado à segurança pública para que, para que o meu corretor entenda que eu sei escrever, e aí ele vai considerar, e aí o camarada tirou zero. Fugiu ao tema proposto. É a mesma coisa de pedir para você falar sobre a questão da formação do cidadão e você faz um tema sobre a extinção das baleias. Não tem como, é zero. Por melhor que seja esse texto, é zero. Agora, a minha preocupação maior, hoje em dia, é com algo que a gente chama de tangenciamento de tema. É quando você, ao invés de falar a respeito do tema, fala sobre algo que é correlacionado a esse tema. Legal? Então, toma cuidado. Deixa eu mostrar para você como é que isso pode acontecer. Por exemplo, você tem lá um possível tema, a questão do sedentarismo no Brasil. Aí vem o candidato e pensa que sedentarismo proporciona obesidade. E aí ele deixa de lado o sedentarismo e faz um texto sobre obesidade. Isso, pessoal, é tangenciamento do tema. Ele não falou sobre o tema em si, mas falou sobre algo que é correlato, que é correlacionado ao tema. E aí ele está definitivamente nas mãos do corretor. Tem corretor que vai tirar uma pontuação substancial a ponto de você não conseguir passar com aquela pontuação, e tem corretor que já vai te dar um tiro de misericórdia e vai te dar zero. Bom, tem uma outra possibilidade de tangenciamento do tema, mas essa não zera o seu texto,
que é quando você fala sobre uma parte da proposta e deixa a outra de lado. Tá certo? Por exemplo, quando você pega assim, ó, tema: como promover a ressocialização na era da cultura do cancelamento no Brasil. É muito comum, meus amigos, o tema ser um tema gigante, um tema grande, um tema longo, um tema substancial para você. E aí, às vezes, o candidato pega isso aqui, ó, cultura do cancelamento, e faz um belo texto sobre cultura do cancelamento, mas não fala sobre como promover a ressocialização. Ou seja, ele tangencia o tema porque ele fala apenas de uma parte do tema, e aí, mais uma vez, você está nas piores mãos que poderia estar, que é nas mãos do corretor. Alguns vão desconsiderar grande parte da sua pontuação e outros podem até anular o seu texto. O fato é que, com esse texto, você não será aprovado. Legal? Bom, legal não, péssimo, né? E nós vamos tomar cuidado para que isso não aconteça conosco. Aí, meus amigos, nós temos um segundo momento que é aquilo que nós entendemos e chamamos como o foco do texto. Pessoal, o nosso texto jamais pode estar escrito em primeira pessoa. Ele é sempre em terceira pessoa, tá certo? A gente vai dar a nossa opinião em terceira pessoa, bonitinho, sem menor problema. Pô, mas é a minha opinião. Não importa. A primeira pessoa do singular zera o seu texto. Então, o uso do eu explicitamente ou de forma subentendida zera o seu texto. O eu é zero. Poucas pessoas, nas minhas correções, cometem esse erro ainda. O nosso problema hoje está com a primeira pessoa do plural, certo? Porque o nós também não é legal. Também, só que ele não zera. Ele vai tirar retirada substancial de pontos. Então, é uma coisa que nós precisamos, assim, pegar muito firme, porque a gente esquece. A gente esquece e aparece coisas no nosso texto assim, ó. Vivemos, percebemos, aparece assim, devemos, podemos, e aí você vai fazer um favor para todos nós. O vivemos vai se transformar em vive-se, o percebemos se transformará em percebe-se, o devemos vira deve-se, o podemos vira pode-se, e por aí vai. Legal? Mas é muito, muito importante que você não deixe nenhum termo em primeira pessoa. Às vezes aparece lá o nosso país. Que nosso país o quê, pessoal? Que nosso? Nosso é a primeira pessoa, poxa, não pode. É o país, é o Brasil. Legal? Então tomem cuidado, porque é algo extremamente problemático. E aí, deixa eu conversar com você a respeito do terceiro aspecto, que eu vou colocar aqui bem textualmente para você. Não se pode começar a conclusão com conjunção adversativa. Você está proibido, está proibido. Eu sei que quando a gente fala que está proibido, você fica com vontade de fazer, mas não pode fazer, legal? Mas, porém,
todavia, contudo, entretanto, no entanto. Se você começar com essas palavras, meu amigo, o corretor vai entender o seguinte: tudo que você escreveu para cima, ou seja, a sua introdução e o seu desenvolvimento, foram anulados. Você já percebeu como que essas palavras têm uma força de negação muito ampla? Quando você fala uma frase e para num porém, quem te ouve já entende que vem por aí a negação da primeira frase. Legal? Por exemplo, é muito normal que quando as pessoas querem nos criticar, normalmente elas começam elogiando. É ou não é? E aí elas começam, olha, eu gosto muito de você, você é uma pessoa muito bacana, muito legal. Porém, e aí o porém vai dizer que você não é legal, que você não é bacana, que eu não gosto de você, vai contrariar tudo. Então, você fique esperto, não permita que isso aconteça. A adversativa pode aparecer em qualquer outro ponto do seu texto, mas no início da conclusão, não. No início da conclusão, a gente dá o problema e tem que dar a solução também, né? Então, vai você para solucionar, para solucionar o problema, você vai começar assim. Portanto, enfim, dessa forma, sendo assim. Conjunções conclusivas, meus amigos, elas são conclusivas, não é à toa. É porque elas precisam estar e o lugar delas é no início da sua conclusão. Elas podem aparecer em outro trecho sem o menor problema. Sem o menor problema. Mas que ela precisa aparecer lá na sua conclusão, olha, diante do exposto, diante do que foi explicitado, em síntese, em resumo, por conseguinte, tudo isso, meus amigos, dá para você começar o texto. Olha o tanto de opção que você tem para começar a conclusão do seu texto. Não vá você ser uma pessoa desobediente e começar com a adversativa, pelo amor de Deus. Legal? Bacana. Esses problemas, até agora, são problemas que podem anular o seu texto. Olha, fuga ao tema proposto, o foco do texto é em terceira pessoa e a questão da conjunção adversativa não poder aparecer lá no início da sua conclusão. Aí eu quero que você tome cuidado com algumas coisas. Por exemplo, não use, isso não zera o seu texto, mas te prejudica. Clichê. O que é um clichê? São aquelas frases batidas ou de conteúdo sentimental. Você, meu caro amigo, minha cara amiga, não pode ser nesse momento uma pessoa de sentimentos à flor da pele e nem pode escrever o que todo mundo fala por aí. Quer exemplo de clichê? Tipo, o texto é sobre segurança pública, aí o candidato coloca assim, porque violência só gera violência. É mal. Isso é mal, isso depõe contra você, isso mostra que a sua capacidade de argumentação ela está pequenininha. Tem gente que coloca assim, o limite de um. Como é que é? Limite de um termina onde começa o limite do outro. Olha que bonitinho. Limite do outro. Mas no seu texto não pode aparecer, não. Tá bom? Você acha bonito? Não tem problema. Você pode falar à vontade, mas escrever você não pode. Ok? Limite de um termina onde começa o limite do outro. E aí você
vai ser despontuado, vamos colocar assim. Tem gente que coloca coisas dramáticas, né? Não use, meus amigos, superlativos, coisas como índices altíssimos, altíssimos não, altos. É uma situação lamentável. Para com isso. Muitos advérbios de modo, infelizmente, verdadeiramente, isso caracteriza um sentimento exacerbado que não pode aparecer no seu texto de forma nenhuma. Tá combinado? E aí, nós temos um outro problema que se dá normalmente quando o candidato estudou pouco ou esquece de ler os textos motivadores, porque os textos motivadores, meus amigos, que vão introduzir o tema, a proposta, eles servem para que você leia e consiga captar ideias dali também. O que é a prolixidade? É quando o cara não tem o que escrever e ele tem que preencher ali um número de linhas e aí ele começa a encher linguiça. Ele fala, 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 fala e não sai do lugar. Ele coloca um argumento e começa a repetir esse argumento de diversas formas, com outras palavras e tal, mas o texto não anda. A prolixidade, então, pessoal, é a capacidade de repetição de ideias. E a finalidade disso é o preenchimento de um determinado espaço. A ideia é essa, você quer preencher um espaço, ok? Rodrigo, o que seria um espaço ideal para o nosso texto, já que nós temos 30 linhas disponíveis? Como é que o corretor enxerga isso? É o seguinte, você tem 30 linhas disponíveis, não é isso? Legal. Então, eu entendo que vamos supor que você tem uma letra pequena, o seu texto vai ocupar ali 20 linhas no mínimo, tá certo? Porque senão o seu corretor começa a fazer conjecturas sobre o seu texto sem ler o texto. Como assim? Se você tem 30 linhas disponíveis e escreveu 18, o corretor entende o quê? Que o seu texto tem argumentação insuficiente. Ele começa a pensar assim, poxa, mas ele podia ter citado mais exemplos, ele podia ter dado mais informações, então você vai ficar no intervalo de 20 a 30 linhas, certo? Não pode ultrapassar essas linhas de jeito nenhum, porque cada linha que você ultrapassa, essa linha é desconsiderada. E aí, a sua conclusão vai perder o raciocínio. Praticamente você perde a conclusão também. Então, seja obediente, o seu limite é 30 linhas, e vai até 30 linhas. Pode ser menos que 30? Pode, sem problema nenhum. Pode ser menos que 30. O que acontece, pessoal? Nós temos um outro problema conhecido como gerundismo. O que é o gerundismo? É quando você usa dois verbos ou três verbos, sendo um ou dois auxiliares e um no gerúndio, quando na verdade você poderia utilizar um só, ok? Por exemplo, o Brasil acabou ficando para trás no índice de desenvolvimento humano. Legal. O meu problema está aqui, ó. Não acabou ficando. Esse acabou ficando não é legal, não. Então, você vai tirar de circulação esse acabou ficando, que é dois verbos, acabou e ficando, acabou é verbo auxiliar, e você vai colocar para funcionar o acabou ficando, vai ficar o ficou. O Brasil ficou para trás. Legal? Então, você pode transformar isso em um verbo apenas.
Tem aquela galera que trabalha com telemarketing, que as pessoas falam assim, você liga para poder reclamar de alguma coisa, para poder solicitar alguma coisa, para poder comprar alguma coisa, a pessoa não tem a resposta para você no momento, ela fala assim, olha, vou estar transferindo a sua ligação. Vou, um verbo, estar, dois verbos, transferindo, três verbos, a sua ligação. Quando a pessoa poderia te dizer assim, ó, transferirei a sua ligação. Um verbo resolve. Esse problema é o tal do gerundismo. Então, você vai ficar de olho nisso para que o seu texto não apareça esse tipo de questão. Aí, meus amigos, quero falar com você a respeito da sua letra. Antigamente, havia um monte de regras para a letra. Olha, a letra tem que ser cursiva. Depois, olha, não pode haver... Pode até ser uma letra de forma, mas não pode haver mistura entre letra de forma e letra cursiva. Hoje em dia, a única determinação que nós temos é a seguinte: não se pode misturar maiúsculas e minúsculas. Você pode misturar a letra de forma com letra de imprensa, com letra cursiva, não tem o menor problema, desde que você deixe muito claro pelo tamanho da letra quem é a letra maiúscula e quem é a letra minúscula. Tá certo? Tranquilidade, meus amigos? Bacana? Então, muito, mas muito cuidado com isso. Tá certo? Assim como você deve ter cuidado também com a sua margem direita. As margens, meus amigos, precisam ser regulares. Entretanto, você não é um computador para formatar. Regular não significa que vai ser uma linha reta, assim, exata, que o cara pode passar uma régua ali. Não. E uma coisa que eu vejo com muita frequência é que, às vezes, em nome de uma margem perfeita, o candidato faz uma divisão silábica errada. Meus amigos, não façam isso. Se você tiver que atravessar um pouquinho a margem para fazer uma divisão silábica correta, faça. Porque a divisão silábica é um erro. Um erro de divisão silábica vai tirar pontos de você assim, de uma maneira muito densa. Legal? Então, por favor, tome cuidado com isso. Ok? Uma outra coisa que me chama a atenção também é a questão da rasura. Se você vai rasurar, se você precisa rasurar, seja uma pessoa elegante. E aí, se escreveu a palavra equivocadamente, você vai fazer o quê? Vai passar um traço cortando essa palavra. Um só, não precisa ser grosso. Um traço cortando essa palavra. Se você quiser, pode colocá-la, além do traço, entre parênteses e escrever corretamente. Nada além disso. O que acontece na maioria das vezes? As pessoas colorem a palavra porque elas não querem que o corretor veja o erro. E aí você começa a perder pontos por causa da rasura. Tá certo? Algo que você não perderia nada, ou perderia se for um negócio muito frequente, você já perde de cara porque não quis mostrar, não quis admitir um erro ali para o seu corretor. Tá certo? Então, muito cuidado, muito cuidado. Esses são os nossos principais problemas. Nossa próxima aula, toda semana a gente vai ter uma aula aqui do nosso curso de redação, que é gratuito para você, ele é completo, tá certo? A parte teórica nós veremos toda. E aí, meus amigos, qual que é a ideia? Que você possa fazer cada vez mais uma redação interessante, uma redação mais qualificada, e quando chegar a sua prova, em março, é a nossa nova data de prova, você possa, assim, brilhar. Hoje a gente falou sobre os principais problemas, na próxima aula a gente vai falar sobre a estrutura do texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, como marcar cada uma delas, quantos parágrafos vão para cada uma delas, número de linhas para cada uma delas, o que deve constar em cada uma delas. Legal? Muitíssimo obrigado. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like
e ativar as notificações para você ver sempre o que a gente vai postar por aqui, ok? Grande abraço, até a próxima. Muito, 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 muito obrigado.